a reação dela quando alguém infringia as leis de trânsito, que ela parava na frente do carro e ficou desafiando ele, acabou forçando ele a dar ré. A gente vê exatamente um exemplo disso acontecendo lá no México. É um caso semelhante que foi encaminhado para a Denise aqui pelo Facebook, que mostra exatamente a mesma coisa sendo feita por um homem aqui. A gente vai voltar para o começo. Vamos começar desde o início, o vídeo. Vocês estão vendo aqui o carro vermelho. Ele está em cima da faixa de pedestres. Okay, sorry. See this. Olhem só. Very. Not necessarily fair only, okay? So every person who's standing in front of the Então, car don't é uma stand in fair. pessoa que está ali na frente do carro, provavelmente ferrum, né? Yes, he has to be. Otherwise, Ele tem que ser ferrum, porque senão ele não tem essa resiliência. Né? O outro ali buzinou, inclusive, quando estava passando. Sorry. Se eu recebesse esse paciente e ele me contasse do que ele fez, se ele me contasse desse incidente, aí, quais seriam as qualidades? Vamos acabar de ver aqui e aí a gente discute. Viram só? Ele conseguiu convencer o motorista. Ele é muito inteligente. Vocês estão vendo que à medida que o carro vai para trás, ele não dá o menor espaço para que o cara possa manobrar e sair pelo lado. Ele não tem espaço nenhum para fazer manobra. Ele tem que voltar. O cara está sendo muito inteligente aqui. Está dizendo, ó, volta. Satyagraha. Satyagraha. Ou seja, o que a gente chama Satyagraha é o protesto não violento. É uma palavra cunhada por Gandhi, Satyagraha, o protesto não violento. Viram só? Mesmo depois de ver isso, o que o carro branco fez? Então vamos pensar agora na rubrica desse motorista, do carro branco. Qual seria? Tá vendo como é que ele está bem pertinho do carro? Yes, finally. Finalmente! Agora ele teve que voltar. Viu que ele tentou contornar o rapaz, mas não conseguiu. Não está dando espaço, não está deixando que o carro ande para frente. Está falando volta, não, dá ré até sair da faixa. Ok. Agora me digam duas coisas. Primeiro, a qualidade, né, desse rapaz que ficou de pé, e também a do segundo motorista. Sim, isso aconteceu na praça de Tiananmen,
né, em Pequim. Não sei se vocês se lembram daquela imagem simbólica onde tinha uma pessoa só na frente de um tanque. Ele ficou parado ali, não só na frente de carros, mas de tanques, na praça de Tiananmen, em Pequim. See this. And I'm sure this man must be in. Eu tenho certeza que esse cara aí agora está preso. Tenho certeza que esse que ficou na frente do tanque ali agora está preso. Provavelmente foi preso, né, durante muitos anos, justamente por protestar dessa forma lá na China. Porque acabou que ele virou o símbolo de protesto no mundo inteiro. Essa foto aqui virou simbólica de protesto. Ela é uma foto muito, muito famosa, que é reconhecida no mundo inteiro. Mas ele mesmo deve estar até hoje na prisão. Não, eu acho que ele não. Ele seria só preso, eu acho que não vai condená-lo à morte ou nada, né? Matar seria fácil, né? Condená-lo à morte seria fácil. Então, qual a qualidade desse senhor que ficou em pé na frente do carro? Porque só porque eu falei sobre ferro não quer dizer que ele seja ferro, né? Pode ser vários semestres. Qual a qualidade? Qual uma qualidade? Firmeza, teimosia, obstinácia, coragem. Eu diria que seria mais coragem do que... Você tem que ter uma força de vontade, né? Mas ele tinha coragem, ele teve a coragem, né? Ele queria corrigir uma injustiça, né, de algum ato errado. E ele não estava com medo de quebrar as pernas, né? Alguém poderia atropelá-lo, né? O outro carro quase que tocou as pernas dele e ele nem piscou. Mostrando, então, uma coragem extraordinária numa situação de crise. Isso é coragem. Então, isso poderia ser mercúrio, poderia ser muitos outros remédios, não só o ferro. Isso não é rigidez ou teimosia, claro, ou seja, é uma força de vontade pétrea, mas é coragem. E o segundo carro, o carro branco, né? E o motorista do carro branco, ele é um idiota. Um idiota. Ele viu o que aconteceu ao lado dele e simplesmente adianta o carro para passar em cima da faixa. Então tá, vamos lá, vamos ver se você dá conta de me enfrentar. Então, um idiota. Ou talvez um barita, não sei, não tem como avaliar agora, mas o primeiro, a qualidade é coragem. E lutar contra algo errado. Ele poderia ser um cáustico, um mercury, né? Remédios que são corajosos. Muito bem. Mas foi uma ilustração muito boa. Obrigada, Denise. Nós estamos falando sobre algumas das características físicas ou sintomas físicos característicos que nos ajudam a prescrever melhor. Oh, mic is not working. Okay, there. Tá, sobre as posturas, quando o senhor falou ombros caídos, o senhor deu exemplo de fósforo e sulfur, e o senhor também falou assim que é preciso... I can't. Wait. Now I can't. I can hear the static, but not your noise.
I could hear the. Vocês me ouvem? Ok. Yeah, now I can hear you. Yeah. Okay. So his question. Can you repeat, please, his question? Você pode repetir a pergunta, por gentileza? No. Yeah. Okay. Fine. Ok. Quando o senhor falou sobre as posturas, ombros caídos, o senhor deu exemplo de fósforos e sulfo. O senhor falou também assim que observar o andar, o sentar, o levantar. O senhor pode citar algum exemplo de medicamentos relacionados a essas três condições? Yeah, I have already talked about this in the past. Eu acho que eu já falei sobre isso no passado. Quando eu falei sobre o tópico de observação, eu falei sobre as posturas ao sentar. Todas as posturas ao sentar, pacientes que sentam de forma ereta, sem apoio, seriam remédios diligentes, como ignácia, carcinosina, silícia, stafiságria, tuia. Senta ereto, sem apoio nas costas, reto, né, com as costas retas. Aí eu falei sobre as pessoas que sentam na pontinha da cadeira, inclinado ligeiramente para frente, né, talvez ou sem ou com o apoio da mesa, né, seriam remédios ansiosos. Remédios ansiosos, acênico, cálice, todos os cálices, Rostox, calcária. E aí também eu falei sobre o paciente que senta um pouco ereto, mas um pouquinho para trás, né, usando o apoio da cadeira e se inclinando para trás, né, olhando para cima, com os braços cruzados ou não. Remédios arrogantes. Platina, licopódio, paládio, veratrum album, sulfur. E aí, eu falei sobre a pessoa que senta assim, toda esparramada. Né, uma perna cruzada, inclinada para trás, mão na cabeça, apoiando ou apoiando na cadeira, né, a outra mão. O corpo bem relaxado. E aí, doutor, tudo bem? Esse é clássico do sulfur. Sulfur. Essa é uma imagem clássica, porque o sulfur não pode ter um corpo ereto. Ele tem um corpo mole, amolecido, flácido. Né? Então, precisa de um certo apoio. Mesmo na posição em pé, essa é a pior posição para o sulfur. Então, o que eles fazem? Eles vão estar sempre se apoiando na outra pessoa. Então, vão ficar sempre se apoiando na pessoa ao lado. Ou então, assim, sempre desse jeito. Tem que ter apoio, eles não conseguem ficar em pé sozinhos. Então, o estar em pé, para eles, é a pior posição. Tá? E aí, tem as pessoas que sentam na pontinha da cadeira e parece que a qualquer momento eles vão pular em você. Pessoas extremamente ansiosas. Pânico. Entram em pânico facilmente. E tem as pessoas que sentam, estão falando, olha o meu rosto, tá? Estão constantemente olhando de soslaio, né? Falando assim, com uma certa hesitação, né? Aí, quando alguém entra, a secretária entra, eles vão estar sempre olhando para trás. É como se fosse culpado de um crime ou com medo de alguma coisa. Essa é a imagem clássica de Calibrom. E também Calibrom quer manter as mãos ocupadas, sempre. Então, gostam de
tricotar, né? Ou a mão tem que estar sempre ocupada. Por exemplo, as mulheres, por exemplo, né? Tá sempre, mesmo que esteja na consulta com o médico, está tricotando ou mexendo com a mão, mexendo com o dedinho, mexendo com a unha. Não. Hoje em dia é o WhatsApp. Vai estar no WhatsApp e no telefone. Então, vai estar mexendo no celular e mandando mensagem no WhatsApp. Muito bem. Essas são as posturas corporais, né? Ao sentar. Veratrum, ou sulfur. Como é que ele entra no seu consultório? Um veratrum ou sulfur, como é que ele entra no seu consultório? Na sua sala? Abre a porta, assim, e aí a porta vai bater contra a parede, ou abre com a mão ou com a perna, quase chutando a porta. Alô, doutor Bandichi, tudo bem? Como vai o senhor? Não, feliz demais de ver o senhor, coisa boa. Ou se for uma platina veratrum, entram da mesma forma, olha para o relógio, né? Porque de repente você pode estar atrasado, né? A consulta era para as 12, é 12h05. Ou eles vão falar, ou simplesmente mostrar a expressão facial. Ei, você está atrasado, né? Aí, imediatamente você fala, sinto muito, né, tê-lo feito esperar. Sim, senhor. Minha consulta era às 12 horas e são 12h03. Então, platina ou veratrum. Se for um Kali, sentado na sala de espera, né, e você está um pouquinho atrasado e, vamos dizer, a hora da consulta chegou e ela já está... Ela chegou uma hora antes da consulta, né, e já perturbou a sua secretária, recepcionista, e todos os pacientes também, ela já perturbou todo mundo. Aí a assistente... Kali não tem a coragem de entrar no consultório sem, né, ser instruída a fazê-lo. Aí a secretária entra correndo e fala assim, pelo amor de Deus, quanto tempo vai demorar, né? Porque tem uma paciente lá, não, pelo amor de Deus, atende ela, porque ela já perturbou todo mundo. Kali, eu tenho um paciente, uma Kali, que me liga 4 vezes, mesmo antes de chegar no consultório. Doutor, eu estou saindo de casa, tá? Eu tenho uma consulta, já estou saindo. Não saia sem me esperar, não. Me espera. Aí a minha recepcionista atende e ela fala, eu tenho que falar com o médico urgente, doutor Bandichi, urgente. Aí ela passa para mim, claro, porque é urgente, né? Aí ela fala, não, tô saindo de casa, tô saindo, tá? Eu tenho minha consulta agora, né? Aí daqui 15 minutos, ela liga de novo, já tô a caminho, viu? Já tô a caminho, tô chegando, eu tenho uma consulta. Eu falei, sim, a senhora tem uma consulta às 12 horas, não precisa me ligar, né? Aí eu falo para a secretária, não precisa passar o telefonema para mim. Daí, 15 minutos... ela liga de novo e a assistente fala, olha, ele não pode atender. Ela fala, não, pelo amor de Deus. Aí a secretária fala, pelo amor de Deus, atende o telefone. Aí eu atendo o telefone, não saia, me espera. Eu tive um paciente que eu marquei uma consulta para daqui 4 ou 5 dias, né? E aí você não vai acreditar. Esse paciente me ligou 21 vezes antes da hora da consulta. Todos os dias, 3 ou 4 vezes. Por favor, doutor Bandichi, será que o senhor pode me atender hoje? Será que o senhor pode me atender agora? O senhor pode me atender hoje à noite? Talvez amanhã de manhã? Né? A consulta era para depois, 4 dias. Isso é realmente uma antecipação muito grande. E ele era um grande orador, ele dava palestras, né, no palco. Quando eu perguntei para ele qual era a profissão dele, o que ele fazia, foi só isso que eu precisei, né? Aí eu prescrevi para ele. Se ele está num lugar fechado, ele não gosta. O que aconteceu com esse homem? Ele estava viajando numa rodovia, com a família,
né? Houve eu prescrevi para ele Argentum, e aí ele teve um acidente de carro, o carro capotou, todos estavam dentro do carro, felizmente ninguém, né, teve uma lesão bastante grave, né, uma fratura ou dois, né, tal. E todo mundo se machucou, é claro, né? Mas nada com grande seriedade. As pessoas se, né, juntam, né, com aquela curiosidade mórbida. Então, eles não conseguiram tirar as pessoas do carro. E mais ou menos 20 minutos, eles ficaram 20 minutos presos dentro das ferragens. Aí, finalmente, ele manteve a calma, né, e falou para os familiares: tá, vamos quebrar o vidro, pelo menos, né? Então, aí ele falou para as pessoas: quebrem o carro, o vidro, né? As pessoas falaram: mas se a gente quebrar o vidro, vai cair no senhor, né? Aí ele falou: não tem problema, eu vou me proteger, né? Mas eu quero que vocês quebrem o vidro. Ele manteve a calma, foi levado para o hospital, ele foi tratado e no dia seguinte, ele foi encaminhado para a cidade onde eles moram e aí hospitalizado, né, no hospital normal, antes, não só primeiro socorro. Aí ele falou para mim: olha, antes da sua prescrição, eu não teria sobrevivido a esse acidente, porque eu teria simplesmente morrido só com a claustrofobia. Mas eu fui a pessoa que manteve a calma e, apesar dos meus parentes, né, membros da minha família terem entrado em pânico, eu mantive a calma e mantive o controle da situação. Se eu não tivesse tomado o seu remédio, isso não teria acontecido. Realmente, Argentum nitricum. Então, como eu disse, a seleção do remédio para o paciente não começa depois dele se sentar à sua frente. Começa do momento que ele marca a consulta e como eles reagem à sua recepcionista, ao seu pessoal. Eu tive esse paciente que, quando eu comecei a clinicar, minha clínica realmente era pequena, tinha uma pequena sala de espera e meu consultório era pequenininho, então eu tinha uma recepcionista apenas, né, e uma pessoa para administrar o remédio, mas eu não tinha muitos pacientes ainda. Então, de repente, a recepcionista entra no meu consultório e fala: Dr. Bandiche, tem alguém aqui que o senhor tem que atender. E aí eu falei: é uma paciente? Claro. Não. Ela falou: não. Ele não quer esperar, ele não quer esperar. Aí eu falei: qual o nome dele? Talvez alguém, membro da minha família, sei lá, né, que não queria esperar. Ele falou que: fale para o médico que eu estou aqui. É só falar para o médico que eu estou aqui. Aí eu falei: então tá, fala o nome, qual é o nome do senhor? E quem que você é para me perguntar meu nome? Quem que você acha que você é para perguntar meu nome? Aí eu perguntei qual o nome dele, ela falou: ela não falou, ele não quis me dizer o nome. Aí eu falei: então tá, fala para ele entrar. E a hora que ele entrou, aí: oi, doutor Bandiche, eu sou fulano de tal, eu vi falar muita coisa do senhor, tá? Eu vim aqui para, né, me tratar com o senhor, posso sentar? Olha esse comportamento, né? Essa mudança no comportamento. É o clássico que duro com os inferiores e, né, e subserviente com os superiores. Ele me falou uma coisa que ele falou: na minha carreira eu posso fazer tudo, consigo fazer tudo. E tudo que precisa ser feito eu faço. Aí eu falei: o que precisa ser feito? O que você tem que fazer, né? Por exemplo, de repente em empresa, de repente você tem que fazer algumas coisas que você não gosta necessariamente. Aí eu falei: eu não estava entendendo. E aí o que ele falou depois foi quase um choque para mim, não para ele. Ele falou: eu posso subir de qualquer forma na empresa, eu trabalho muito. Aí ele falou que também podia fazer qualquer coisa, né? Ele falou: para subir na empresa, é o que ele falou, eu posso fazer tudo. Eu posso
take. Eu posso pedir ajuda da minha esposa? Ah, ela trabalha na mesma empresa? Não, ela é dona de casa. Aí, o que você quer dizer como eu peço ajuda à minha esposa? Ah, a gente vai à festa onde estão meus chefes, aí eu levo minha esposa comigo, eu apresento a minha esposa, aí eu falo para ela, conversa sobre mim, seja gentil com ele. Aí eu também ainda fiquei assim, na dúvida, aí ele, da forma como ele falou, minha ficha me caiu. Aí eu falei assim, eu estou disponível para oferecer, estou até disposto a oferecer minha mulher para o meu chefe, se for o caso, para eu avançar na minha carreira. Ou seja, inescrupuloso. Não, algum aconteceu para o senhor? Já? Alguma coisa? Alguém ofereceu a esposa para o senhor? Já? É isso? O senhor está achando bom a história? Então, a ambição é tão irresistível, o amor pelo poder e pelo dinheiro é tão parecido com o licopódio, que eles estão prontos para atingir o que querem a qualquer custo, por quaisquer meios. Por quaisquer meios. Licopódio. Bom ou ruim? Né? Sim, sem dúvida, sulfur, licopódio e outros remédios também. Aquela pessoa que está disposta a aceitar suborno, a agir contra a lei e não sentem nenhum tipo de remorso ao fazê-lo. Ou pode tomar isso também como uma pessoa extremamente egoísta, com egoísmo extremo, que só pensa nela mesma. Não consegue enxergar o outro. Uma falta plena de moralidade, não tem moralidade nenhuma. Pessoa amoral. Sem nenhum senso do que está certo, do que é errado. Tem um único foco na vida, que é essa ambição incrível que tem que ser atendida a qualquer custo. A gente viu as características faciais também, as características, a linguagem corporal, a postura, a constituição do corpo. E existe um remédio na matéria médica. A rubrica é para as pessoas que andam com porte de rei, como se fossem reis ou realeza. Desse jeito aqui, ó. Eu não estou lembrado, eu sei que está aí. O remédio é para o paciente que anda aqui como se fosse um rei, como ele está andando agora. Então eu vou tentar descobrir aqui qual que é. Cajuputum, exatamente, é. Qual que é a rubrica? Que anda com majestade. É como se fosse realeza, como se fosse um rei. Isso mesmo. Como é que escreve? Então, tipo de fala e também maneirismos. Maneirismos. Aquelas pessoas que são educadas até demais, né? Aquelas pessoas que são super educadas. Olá, como vai o senhor? Posso ajudá-lo? Seria um prazer. Sim, por favor, vou tentar fazer o máximo para ajudá-lo, por favor. Principalmente na indústria de hospitalidade, de serviços, né? Em hotel, restaurantes, a gente vê muitos garçons assim. A gente vê muitos dos funcionários que são extremamente educados, obsíquos, e o licopódio também pode ser tudo isso.
São licopódios que muitas vezes são muito obsequiosos, são muito educados. Podem ser, sim, ditatoriais, podem ser duros com inferiores, mansos com superiores, mas também tem essa educação. Então, esse maneirismo, né, de você ter uma fala mansa, muito educado, e sempre pedindo desculpas. Por favor, desculpe, perdão, desculpa incomodá-lo, estou incomodando. Na consulta, inclusive, eles dizem, doutor, eu posso falar mais uma coisa? Posso contar mais uma coisa para o senhor? Espero não estar tomando muito do seu tempo. Só mais um minutinho, por favor. Só fica comigo mais 2 minutinhos. E aí quando alguém vem e briga com você, nossa, que médico é esse? Aí ele vem depois e aí fica todo ditatorial. Olha, que tipo de médico que é você? O meu amigo que me encaminhou a você já melhorou, eu também já encaminhei alguém, ele também já melhorou, mas eu mesmo não melhorei. Você não está dando o remédio certo para mim? É como um Kali, exatamente. O Kali também brigaria com o médico. Então, os maneirismos incluem isso também. São pessoas que são rudes, pessoas que alternam essa rudez com educação extrema, pessoas que são sarcásticas. Deixa eu fazer uma pergunta. Por exemplo, pessoas que falam assim, que precedem as suas perguntas assim, olha, por favor, não se ofenda, posso fazer uma pergunta? O senhor já tratou algum caso de sinusite, algum caso como o meu? Você já tratou algum caso assim? Sim, vejo todo dia. Ok, não, só queria confirmar, só queria ter certeza. Porque eu não estou melhorando. Então, você já tem experiência com esse tipo de caso, né? Meu amigo, eu faço isso há 27 anos. Não tem problema, porque de repente eu acho que a minha sinusite é um pouco diferente da dos outros. Talvez você nunca tenha visto um caso como o meu. Uma forma irônica, né? Ele está sendo sarcástico ali comigo. Perspiração, suor. Com odor, com manchas, né? Aquelas manchas amareladas, brancas, alaranjadas, perdão. Tem uma rubrica justamente para transpiração com manchas como se fossem de sal, como se fosse um resíduo que parecia com sal. Nacrimum e selenium. Natrumum e selênio, que são essa perspiração, esse odor. Mercúrio também. Perspiração de alguma parte específica do corpo, como por exemplo o nariz, ou da cabeça, ou do vértice do crânio sem frio. Também a perspiração na cabeça, na nuca, por exemplo, quando você deixa todo o travesseiro manchado, isso pode ser calcareia, isso pode ser mercúrio. A perspiração nas mãos, nos pés, na ponta dos dedos, sem que haja sensação de frio, necessariamente. Perspiração na cabeça durante a alimentação. E o que é muito interessante é que, e que é muito sifilítico, extremamente sifilítico, é o fato de existir essa perspiração apenas em um lado. É uma perspiração unilateral no corpo. Eu já falei da fibrose polineural, que onde o paciente se sentia como se houvesse uma linha dividindo o corpo dele, e aí a perspiração, o suor acontecia somente de um lado e não do outro. O outro lado ficava completamente seca a pele. Ou seja, a perspiração ocorria somente de um lado do corpo. E o Stannon é um dos remédios aqui, quando você tem a perspiração em um dos lados do corpo apenas, ou em partes específicas do corpo. Isso é, e o Stannon mete também odores, aquela perspiração mais doce, adocicada, que atrai inclusive as moscas. Essa perspiração bem distinta, bem doce, que atrai mosca, também tem um remédio na matéria médica que é Caladium. Exatamente, Caladium. Que é aquela perspiração doce, né, que acaba atraindo moscas. Também uma perspiração debilitante.
aquela que exaure a energia do corpo. Perspiração que melhora. E perspiração que eu vou mostrar para vocês agora. Se eu conseguir encontrar o caso, eu vou tentar achar o vídeo rapidamente. Se eu não conseguir, eu não mostro. Ah, encontrei. Tá aqui. É uma perspiração específica. Se vocês puderem diminuir as luzes. Se vocês puderem apagar a luz aqui na frente, por favor. Colliquative. C-O-L-L-I-Q-U-A-T-I-V-E. Colliquative perspiration. Excessive perspiration out of control. Uma perspiração excessiva, fora de controle, que ele está se referindo aí. Então, olhem as mãos desse paciente. Vocês viram? Não sei se vocês conseguem ver aqui. Desse lado não, mas do outro lado você vê as erupções. Tá pingando, como se tivesse aberto uma torneira, como se tivesse tudo condensado na palma da mão dele. Essa é a perspiração em excesso, que em inglês ele chamou de colliquativa. Right since childhood he says I have this. मैंने जब एग्जाम में जाते थे तभी भी ऐसा होता था क्या? He said when I used to write my examination papers, Ele diz que quando ele I had faz to keep prova, a napkin or ele cloth. tem que ficar com um paninho, um guardanapo para secar a mão quando ele vai escrever, porque senão ele acaba molhando a prova com o próprio suor. एक हाथ में नहीं ऐसा कैसा? इसमें इतना नहीं है क्यों? See this. You can see the tip of the fingers. Olha só, olhem a ponta dos dedos. Look at so wet. Olha só como é que está molhada a ponta dos dedos. Olha a palma da mão, The creases. aqui nas crestas da mão. Nas articulações da pele há uma concentração dessa perspiração que está em excesso. Yeah, cold too. Doutor Bandiche, isso aí, por exemplo, aqui a gente vê isso com frequência, né? Chamada hiperidrose. Isso aí a gente valoriza porque, Hyperhidrosis. por exemplo, para nós seria um sintoma da patologia. Assim como, por exemplo, a eliminação de leite nas mamas, uma galactorreia numa paciente que tenha um quadro de hiperprolactinemia. Então, nesse caso, como são sintomas estranhos, mas que pertencem à doença, a gente valoriza? No, but is there a way to find out whether this is what you call Como é que você chamou mesmo? Hiperidrose. No, there's another name for this, no? Não tem um outro nome, não? About perspiration. Em português é hiperidrose. Hyperhidrosis. Okay, hyperhidrosis. Okay. So, is there a way to find out that? E tem como a gente saber? Existe alguma patologia que cause isso? Por que isso acontece? Por que a hiperidrose acontece? Existe uma razão? Eles colocam que é uma distonia do sistema nervoso autônomo. Existe simpático, né? Tanto que existe cirurgia proposta, né? Fazer a simpatectomia para poder... Yeah, so you cut down the nerves, the supply. Isso, aí você corta o nervo, né? Agora, existe uma causa física, como, por exemplo, prolatinina, o problema prolatinoma aqui na cabeça, alguma coisa assim? Existe uma causa por trás disso? Por exemplo, um tumor ou alguma coisa que comprima ali o nervo simpático? Não? Então não tem muito uma explicação. Eles não sabem explicar por que está acontecendo. Então eu não daria importância. Lógico, eu daria importância porque não tem uma razão por trás desse suor. Por enquanto a gente não conhece essa razão e é algo muito, muito, muito característico.
Agora, no prolactinoma, você sabe, né? Quando tem um prolactinoma, você sabe que tem um prolactina em excesso e aí acontece. Agora, nesse caso, eu não daria importância. Agora, sim, nesse caso, eu daria importância por causa da peculiaridade. Porque nem todo paciente tem hiperidrose, né? Alguns casos é apenas uma questão de nervosismo. O paciente está ali numa situação de ansiedade no consultório. Seria transpiração na palma das mãos, mais transpiração excessiva? Cruzar os dois? Porque tem muitos medicamentos que transpiram na palma da mão, mas não de forma excessiva. Normalmente a gente não vê esse sintoma, transpiração excessiva na palma da mão. This is excess. Então, não pode usar. Aqui é excessivo. Então, a rubrica seria essa hiperidrose. Você usa o local, ou a palma da mão, ou só transpiração No, it excessiva? can be any. Não, pode ser em qualquer lugar. Normalmente você vê na palma. No, it says colic. Não seria especificado na rubrica que seria na mão, não. É apenas colíquo ativo em inglês, que em português seria a hiperidrose, que é o suor em excesso. É muito mais do que profuso, é uma coisa sifilítica mesmo, é excedente. Funcionário e a coliquação é degeneração líquida de um tecido. É como se ele estivesse dissolvendo em líquido. I don't know the meaning of it, but a colicoativa, ou o significado. Yeah. Yeah, so because it is excess, but this is what Porque é excedente. Então é isso que pode ser, isso que quer dizer colíquo ativo. Agora, de acordo com a literatura, no dicionário antitar e pilocarpina. Então é um dos sintomas do antimônio tartáricum, o antintar. E também no hemia elétricum e tiroidinium. Então esse paciente aqui, ele é colíquo ativo, ele é hiperidrótico, ele tem um suor, uma perspiração em excesso. E, pelo que a Denise me falou, a definição aqui seria uma liquefação dos tecidos, como se fosse necrose, né? Quando o tecido sólido fica líquido. Essa seria a definição exata, seria necrose de liquefação, que pode ser conhecida também como necrose por coliquação, mas é isso que eu quis dizer. E não tem cilícia aqui, se vocês virem, vocês veem que a cilícia normalmente trata de perspiração excedente das palmas e também nas solas do pé, porque no caso da cilícia o excedente não é tão grande. Existe sim um pouco mais, mas não é tão excedente assim. O que houve? Alguma coisa errada? Então tá certo. Porque se ela encontrou, então tá certo. Acabou a discussão. Uma dúvida, não é esse assunto, é outra coisa. Se eu tinha falado do maneirismo, né? Aí eu fiquei me lembrando daquele sintoma afetação. Tem diferença? Assim, como que é mesmo a afetação e o maneirismo? Yeah, almost. São muito parecidos, são quase iguais. A afetação seria um tipo de maneirismo. Mas a afetação tem mais a ver com a dramatização e com a fala, né? Então tem uma tendência de dramatizar aquilo que o paciente está dizendo, dramatizar suas emoções. Então,
seria utilizado seria no caso daquelas pessoas que são atores, por exemplo, aquelas pessoas que trabalham no palco, que precisam ser dramáticas. Então isso aí seria a afetação. Se eu for, por exemplo, um orador e falar assim: boa noite, senhoras e senhores, eu estou muito feliz e contente de ver vocês todos aqui. O meu coração está cheio de felicidade. Estou muito contente de vê-los todos. Eu estou quase indo aí abraçar vocês todos, beijá-los todos, alguma coisa assim. Essa grandiosidade, essa dramatização. Como se você estivesse representando um papel, como se você estivesse no palco, dramatizando. Outra característica que as pessoas dizem não, como você ousa falar assim comigo? Você sabe com quem está falando? Não, sai daqui, sai de perto de mim. Isso também é outra característica. Eu não sou assim, mas eu estou fingindo ser assim para impressionar ou para convencer alguém. Então, nesse caso, eu estaria sendo afetado, seria afetação. Não deixa de ser um maneirismo, mas é um maneirismo que não existe o tempo inteiro. É quando você faz especificamente, voluntariamente, em alguns momentos, somente em alguns momentos. Quando a pessoa faz assim, usa muito diminutivo, por exemplo, ela fica assim, ai, é tão bonitinho, e aí ela franze muito o rosto, porque assim, estava só um pouquinho, mas eu acho que eu vou ficar muito preocupadinha, mas eu acho que ela não está tão assim, e aí ela fica fazendo muito gestinho, assim, o que é isso? Não. For Brazilians, this is normal. Olha, no caso dos brasileiros, isso é normal. No caso dos brasileiros, isso é normal. Yeah, exactly. Ooh, and ahs, and e's. Isso tudo é muito característico do Brasil, é normal para os brasileiros. Eu já vi milhões de pessoas assim, inclusive mesmo quando o paciente está bravo, está com raiva, ou a pessoa aqui no Brasil está com raiva, ela fala e aí você pensa que vai acabar o discurso, mas não, começa de novo. Então, são muitos inhos, muito desse papo que continua. É muito, né, vocês têm isso como característica aqui no Brasil, uma característica do país. Agora, quando você sai do país, aí seria uma característica, sim. Agora, aqui no Brasil, isso é normal, porque é o que faz parte da cultura. Agora, sim, nesse caso, a afetação é alguém que exagera os sintomas. Diz assim, nossa, doutor, olha como é que tá doendo muito, 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 muito. Meu Deus, tá horrível, nem tá dando para aguentar. Meu Deus, tá doendo, tá lacinante. Aí você toca, o cara dá um pulo, diz, ai, meu Deus do céu. É exatamente isso, é uma reação exagerada. Ele exagera os sintomas. Camomila, azafoetida e Plambumet. Exatamente esses sintomas. Oh, doutor, olha só. Eu fui em uma festa, foi o máximo, bombou, realmente foi a melhor festa que eu já fui. A comida estava o máximo, estava tudo, o DJ estava ótimo, gente. Não, você não tem a menor ideia, você não está entendendo, né? É realmente excessivo, exagerado. Todos os sintomas, né, que eu menciono, mentais e físicos, têm que estar excessivos. Tem que ser excessivos, tem que ser uma coisa notável, tem que ser algo que, como eu disse, o paciente, né, você como médico, pode perceber. Tem que ser tão notável no paciente, né, e você, como médico, tem que ser capaz de perceber. É o que nós chamamos, então, de hiperidrose, né? Então, a periodicidade. Sim, ontem nós falamos sobre isso. Nós vamos falar um pouco mais sobre essa periodicidade. Eu vou mostrar as rubricas com os remédios mais importantes. Então, periodicidade. Periodicidade anual, diária, horária. A pessoa reclama em intervalos regulares.
Then Então, these certain symptoms, alguns sintomas, grinding of teeth, como bruxismo nos adultos. not in small children. Não em crianças. Grinding of teeth, bruxism, Bruxismo grinding of teeth in sleep, no sono. salivation, No sono, salivação. talking in sleep, Falar talking in no sleep. sono. Sonambulismo. Sonambulism, that is walking in Sonambulismo. sleep, and walking in sleep. I have Levantando this e andando durante o sono. failure, Eu tinha essa paciente com insuficiência renal. I was scared, Eu family members were scared. estava com medo, né? Fiquei mais ou menos receoso. Todo mundo estava receoso, mas esse paciente não tinha nenhum receio. Ele falou: eu não vou fazer diálise, eu não vou ao médico, o senhor faça alguma coisa para me tratar. Eu não estou sentindo nada. Eu tomei o caso e descobri esses sintomas de que ele tem sonambulismo e tenta sair correndo do quarto. Ele tem 44 anos de idade, né? E durante o sono, ou ele senta e começa a falar, ou ele se levanta e tenta sair correndo da casa. E aí a família estava falando que as portas têm que ficar trancadas, senão ele sai correndo para fora dela. E aí eu tomei isso e eu receitei agáricos, né? Porque a rubrica foi falta de medo. Sonambulismo, agáricos é um dos remédios. Então a rubrica é essa, sonambulismo. Why I'm not giving you the remedies? Por que eu não estou dando os remédios? É porque já estão no repertório, vocês podem procurar. Somnambulism, big rubric. Sonambulismo é uma rubrica grande, é uma aconita, What that is? ópio, natrumur, fósforo 69 e 69 outros remédios. Agáricos está aí presente. somnambulism, Sonambulismo, in sleep. quando a pessoa anda mesmo estando dormindo. Falar no sono já é comum e sonambulismo não é tão comum, e bruxismo e salivação, especialmente nos adultos. Isso seria importante, mas o sonambulismo seria com certeza sifilítico. O bruxismo, o senhor valoriza a partir de que idade? Up to 3, 4 years or 5 Até years, I would consider 3, 4, 5 anos eu consideraria normal, mas eu tentaria descobrir se o paciente tem algum histórico de de vermes, né? E se não tiver presentes, então, se não houver isso, mesmo nas crianças pode ser importante. Pessoas com bruxismo muito grave, você vê pelos dentes. Se observar, né, você vai ver pelos dentes. Eles vão estar desgastados, né? As margens do dente estão desgastadas, né? Então, normalmente vocês vão ver com a mordida está prejudicada. This is how the teeth is. Aqui Upper teeth and the lower teeth. nós temos as duas arcadas, né? A mandíbula e maxila. This teeth will go Aqui on and you will find if vocês vão ver que tiver uma visão lateral, from the side, né? Você vai ter esse tipo de imagem, né? Como se ele tivesse justamente desgastado, né? you see, understand? Entenderam? Vocês entendem, né? Isso aqui é uma visão lateral, tá? Normalmente eles são alinhados, mas se vocês tiverem a visão lateral, vocês vão ver que a mordida fica desequilibrada. O esmalte foi desgastado. Normally it should be like this. Normally it should
be like this, but the patient's feet is like this. This is well worn né? out. Totalmente desgastado. So this is at older age. all Essa adults. em adultos, tá? E o sonambulismo também tem uma idade que o senhor considera, que o senhor valoriza a partir? No, that is in any age is not right. That is A qualquer idade é sifilítico. Então, mesmo numa criança de 2, 3 anos, sonambulismo em qualquer idade é sifilítico. grinding the feet in children O bruxismo na criança pode ser por conta de verminose, né? Até nos adultos pode ser por causa de verminose, somnambulism, mas sonambulismo não tem razão. okay. Then Então, tendency to cracks tendência a fissuras, at the corner of the mouth, fissuras comissuras labiais, no centro dos lábios, so at the anus, na cavidade, na orifício anal, vulva, na vulva, on the labia majora or on the labia minora, nos lábios, nos grandes lábios, né? Pode ser. Então, qualquer junção cutânea also e, ulceration, e também ulcerações, also suppuration, supuração or delayed wound healing, ou cicatrização tardia ou sangramento. Sim? right? See you later. O senhor está indo? See you next time. Até o próximo seminário. Okay. So tendency to cracks, Tendência a fissuras, ulceração, supuração ou cicatrização tardia. Uma ferida normalmente cicatrizaria em 3, 5, 7 dias. Se ela não cicatrizar por meses, né, ou semanas, né, aí seria cicatrização tardia. Ou sangramento excessivo. Qualquer pequeno ferimento, o sangramento não para. Então é importante verificar se não há nenhum problema de coagulação, né? Por exemplo, uma pequena ferida fica sangrando por muito tempo. Então, sangramento de qualquer razão, de qualquer fonte, né? Sangramento menstrual também, né? É sifilítico. Ele é normal, mas em quantidades apropriadas. Mas se for excessivo, se a quantidade for maior, se o período durar, vamos dizer, mais dias, então aí ela deve ser considerada, a menstruação deve ser considerada sifilítica. Cabelo. unusual parts, Cabelo em locais não necessariamente comuns, ou excesso de cabelo, ou calvície prematura. hair on Então, cabelo no buço, o buço, né? Ou no polycystic ovarian disease or polycystic ovarian syndrome. queixo, né? Seria uma doença ovariana, ovário policístico. É importante verificar se existe essa possibilidade. Seria o cabelo facial da mulher, né? Na Índia, algumas mulheres têm cabelo na linha média entre os seios, ou então no seio mesmo, né? Ou no rosto, ou nas costas. Então, as mulheres, né, têm cabelo, ou apresenta com cabelo em locais não comuns. Então, tuia, medorrinum, carcinosina é um sintoma característico de nosódios. Tuja, medorinum, carcinosina, essas de sarcose nosódios. Nightmares or dreams, Pesadelos very, very ou sonhos assustadores, muito assustadores, então extremamente assustadores,
onde as pessoas acordam gritando, né? Ou acordam com suor frio. O corpo fica todo frio, né? Como se a pessoa tivesse tomado um chuveiro frio, né? As roupas todas molhadas, né? Isso tem que ser levado em consideração. Ou acordar com medo ou gritando em função desses sonhos ou pesadelos, sem nenhuma razão, sem qualquer razão para isso. Alguns movimentos involuntários, né? Nós já vimos nos nossos casos ontem, e alguns movimentos involuntários, olhos praticamente abertos no sono, olhos completamente abertos ou parcialmente abertos durante o sono sifilítico. Esse jerking movement seria movimentos em solavancos. É como que se a pessoa tivesse acordada. Você olha para a pessoa e você quase não tem como descobrir se a pessoa estava dormindo ou está dormindo ou acordada, né? Porque os olhos estão abertos. Um sintoma muito importante que eu mostrei num caso no último seminário, condições em que a pessoa não sente dor, mas que normalmente seriam extremamente doloridas. É como se a pessoa estivesse anestesiada. É uma sensação de estar anestesiada. A pessoa adormecida, entorpecida. Né? Ou a pessoa aquele local do corpo está adormecido, está anestesiado. Nós temos uma criança, um paciente do Dr. Hélio, que eu tive a oportunidade de ver e que está indo muito bem, que tem uma síndrome pericilian, que é o desenvolvimento tardio, atrasado do corpus callosum. E essa criança, posso mostrar o vídeo? Se eu tenho alguma objeção? Eu posso? Se o senhor tiver não tem nenhuma objeção, eu vou mostrar para vocês essa criança. No último seminário, eu mostrei um paciente, né, que todos os dados deles, todos os sinais, né, os níveis estavam baixos. Essa paciente tem síndrome periciliana. Essa criança muito doce, meiguíssima, sempre rindo, sempre sorrindo, nunca chorou. E
Minutinho. very sweet child. Então, essa mocinha, menininha, né, essa jovenzinha, sempre sorrindo, nunca chora, nunca reclama, e ela às vezes faz xixi ou cocô e na fralda, né? Ela não chora, ela não pede, o odor muito forte. Aí a mãe fica sabendo, né, que ela evacuou por conta do odor, mas ela nunca chora, nunca reclama, está sempre sorrindo, está sempre rindo, não tem queixa alguma. E muito meiga, muito, sempre sorrindo. Not crying when passing O Hélio prescreveu fósforo, mas a criança sempre, né, se sente desconfortável quando ela evacua na fralda, porque a fralda fica molhada. Ela também não pede comida, quase não pede nada. never complain. Nunca reclama. Nunca reclama. Nós prescrevemos ópio e ela está muito bem. Está se saindo muito bem. Falta de dor, né, numa condição que deveria ser dolorosa. A criança teria que reclamar, né, quando evacuou ou quando urinou, ou pelo menos a criança teria que falar para a mãe, né? Ela não conseguiu andar, ela tinha desequilíbrio para andar. Very, very sweet child. Uma criança linda, meiga. You can also find this in Helleborus. Podemos encontrar isso também em Heliboros. It is because of Em ópio foi por conta da questão anestésica. one is a drug. Então, o ópio é uma droga, não é? One is a drug. É uma droga que anestesia a pessoa. Você esquece os seus problemas. O Heliboros também. Perdão, Eléboro também. Então, tem a reação tardia. Reação tardia. Probleminha aqui, não tem espaço suficiente. Um minutinho que eu já atendo o senhor. Além da ausência de dor em processos dolorosos, poderia pegar também a indiferença aos acontecimentos com ela, molhado, com cocô, com outras coisas, e ela não está nem aí. Indiferença poderia ser pego? Porque o ópio é indiferente também, né? No. Não, ela não sente o desconforto de estar com a fralda cheia. É algo incômodo, né? E o odor das fezes é muito forte. A mãe diz isso, que muitas vezes não dá nem para aguentar o cheiro. Mas a criança está ali brincando. Mas ela não reclama daquilo. Aquilo não incomoda ela. Exactly, that's what I'm saying. Exatamente, ela não reclama. Então, não é indiferença. Não é indiferença. Não é indiferença, não. Indiferença é totalmente diferente. Porque você está preso a essa ideia da indiferença, mas não é não. Não é não. A indiferença
é algo que você não sente, algo que você não se importa, algo que você desiste. A indiferença tem a ver com a desistência. Eu desisto, não me incomoda de um jeito ou de outro. Você pode vir para minha casa, pode não vir para minha casa, não faz diferença nenhuma para mim. Se eu vou ver um filme no cinema, ver um filme no cinema para mim, se eu for ou não for, não vai fazer a menor diferença. Se eu for ou não para o restaurante, também não vai fazer a menor diferença, não vai me incomodar em nada, ir ou não ir. Não faz diferença nenhuma. Isso é indiferença. É próximo ao contentamento, né? Agora, aqui não. A criança aqui não está sentindo aquela sensação. Ela está anestesiada, entorpecida. Não está reclamando, não. Ela não tem queixa nenhuma. Mas você deveria estar sentindo. Aqui, nesse caso, você não está sentindo. Se você sentir e reclamar, é uma queixa. Agora, no caso aqui, ela não está nem sentindo. E com 2 gramas de fenoglobina, era para ele estar ali reclamando, era para ele estar numa UTI, era para ele estar sangrando, era para ele estar se sentindo muito fraco. Porque ele chegou perto da morte, ele podia ter morrido. Mas não, estava ali trabalhando com 2 gramas de hemoglobina, 3 gramas. E a família entrou em pânico, levou a criança ao hospital, mas a criança mesmo não sentia nada. Ou seja, ela estava claramente anestesiada, ou a rubrica de falta de dor. Eu mostrei isso para vocês, não? Da última vez. Eu mostrei o caso para vocês. Ou seja, a falta de dor ou a falta de queixa sobre coisas que causam dor. Vou mostrar isso para vocês depois do break, o caso. Vamos seguir em frente. Agora, diretamente oposto ao que eu falei antes, né? Aquelas queixas de que não há dor em lugares que deviam doer. E o oposto disso é quando há uma dor extrema. Não era para dor ser desse nível, mas ela está extrema. O que são as dores histéricas, da histeria. São as ignácia, moscos. Moscos exagera tanto o sintoma que só de você tocar já entra em convulsão. Eu toco ele, ele já começa a entrar em convulsão, já começa as convulsões. Isso porque há uma sensibilidade extrema. Isso é histórico, é uma resposta exagerada a um estímulo normal. Ou seja, a histeria vem dessa forma. A Ignácia, Moscos, a Fétida, Camila, Cófia, são pessoas que exageram muito. Nossa, a dor está lacinante, está horrível. E os sintomas são esses, são as Fétida, Camomila, Cófia. Um exagero da dor, né? É como se fosse o fim do mundo. Eles dizem isso. Nossa, tá doendo demais. Corta o meu braço fora porque tá doendo demais. Eles preferem amputar a perna. Por favor, tá doendo tanto a minha perna. Corta a minha perna fora. Então, isso é uma dor histérica. Então, dores extremas que não deveriam existir. E também o caráter da dor. Por exemplo, se ela aparece e desaparece gradualmente. Se ela começa gradualmente, depois ela desaparece gradualmente. Argento nítrico, sanguiníria, platina e stannum. Então são dores que aparecem agora gradualmente, depois desaparecem imediatamente. São argento metálico, argento nítrico, pulsatila, ácido sulfúrico, tudo mais 2. Perdão, tudo 2 mais. 2 mais, na realidade. Porque é um início gradual e um desaparecimento repentino. Perdão, quando o aparecimento e desaparecimento é repentino, aí é beladona, calibi. E dores localizadas.
Go next slide. Okay, so pain in spots. Então, dores em locais específicos. Podem ser em áreas, por exemplo, que você pode tocar com a ponta do dedo. Por exemplo, eu estou com uma dor especificamente bem aqui, nesse lugarzinho que eu estou tocando o dedo. Então, são aqueles locais bem específicos, onde você aponta com o dedo. Calibi, Laquesis, todo mundo sabe do Calibi. Agora, ninguém sabe do Laquesis, Sulfur e Sabadia. Então são esses os remédios. Sabadil e os outros da lista. E quando a dor vem em choques ou em ondas, né, como se fosse uma coisa repentina, em choque, a forma de um choque mesmo, ou de uma onda, arnica, sina, MPA, que é magnetos, polos, árticos. Esse é o MPA. Ou o polo sul de um ímã, que são dos remédios diligentes, que é magnetos, polos, artículos, é um dos remédios diligentes. Deixa eu mostrar para vocês isso aqui. Acho que o arquivo é grande demais para baixar. Amanhã. Eu vou tentar até amanhã ou durante o break agora para o almoço transferir o arquivo. Vou ter que mostrar para vocês depois. Eu vou fazer o download durante a pausa para o almoço e aí depois eu mostro depois do almoço. Como eu já disse, sim, quando a dor vem em ondas, arnica, sina. Arnica e sina, quando é como se fosse um golpe, né? Vem em uma onda de uma vez só, vem e vai. Ele chega repentinamente e desaparece repentinamente. É uma dor momentânea, como se fosse um carro passando muito rápido. Arnica, sina, MPA, platina, ruta e silícia. Também já falou das lesões no canto da boca, também nos lábios ou nas junções cutâneas. Todos os sentidos físicos são extremamente importantes. Todos os sentidos devem ser tomados em consideração, principalmente se estiverem alterados, exagerados, diminuídos ou pervertidos.
Por exemplo, no gosto da comida não está certo. Por exemplo, a comida não está salgado bastante, não parece estar salgado bastante. O paladar está alterado. Todo mundo está achando que a quantidade de sal é suficiente, mas o paciente acha que não está salgado o suficiente, vai ficar colocando mais e mais sal, mas o paladar não detecta aquele sal. Ou então, a comida está salgada demais, ou então está azeda, ou está sem gosto, não tem nenhum gosto, não está sentindo gosto nenhum na água ou na comida. É como se o alimento não tivesse comida. Por mais que você coloque sal suficiente, se tiver temperos, etc., o paciente não sente, como se não tivesse gosto, como se estivesse insípido, como se fosse água, como se a comida fosse água, porque a água não é para ter gosto. Então, não consegue sentir o gosto. A audição exagerada. Isso é diferente da sensibilidade ao ruído, porque aqui esse problema na audição é diferente da sensibilidade ao barulho, ao ruído. A sensibilidade significa que as pessoas são afetadas, têm uma reação negativa a um ruído, por menor que seja. Agora, no caso de uma televisão que está muito alta, ou se alguém estiver gritando do meu lado, eu posso não gostar. Se a música estiver muito alta, eu não vou gostar, porque vai incomodar o meu ouvido, vai me agravar, vai me irritar. Então, isso é a sensibilidade ao barulho, ao ruído. Agora, nesse caso, é o seguinte, se tiver alguém ali cochichando no cantinho da sala e eu continuo conseguindo ouvir o que ele está falando, ou se eu estiver de noite dormindo e do outro lado da casa, em outro cômodo, alguém acordar e acender a luz e for até o banheiro, só de abrir a porta, aquele barulhinho já é detectado. Eu percebi que alguém acordou. Alguém foi ao banheiro. O Hamilton está aqui apontando para a direita. Alda, né? Hamilton está aqui apontando. Eu lembro que ela me disse que de noite, se qualquer pessoa acordar na casa e for ao banheiro ou acender a luz, qualquer barulhinho, e ela acorda imediatamente e percebe. Então, por exemplo, se eu estiver em casa e a dois quarteirões de distância tiver um cachorro latindo ou um carro com um motor muito alto passar, eu consigo perceber. Eu ouço. Eu ouço um carro a dois quarteirões, ou 2 ruas de distância no meio da noite. Isso é o que a gente chama de audição aguda. Também tem o olfato agudo. O olfato agudo significa que eu vou conseguir sentir, por exemplo, se a pessoa entrou na sala, eu consigo sentir o cheiro de tabaco, por exemplo, se a pessoa fumou. Ou então se a pessoa colocou perfume, imediatamente do outro lado da sala, assim que essa pessoa entra pela porta, eu já sinto o cheiro. Ou, com base nesse cheiro, né, na fragrância da comida, eu consigo saber se a comida tem sal suficiente, se não tem sal, ou até mesmo quais os temperos que foram usados no preparo daquela comida. Só com o meu olfato, só sentindo o cheiro, só com o cheiro da comida. E dá inclusive para saber se a comida está salgada demais, se falta sal, se precisa de sal. Doutor Mandi, só para tirar a dúvida. Então, por exemplo, a sensibilidade, vamos falar de olfato, por exemplo. A sensibilidade a algum tipo de odor é quando, por exemplo, uma pessoa passa mal, ela sente dor de cabeça, ela sente tontura, quando ela é exposta a um perfume. Isso é um exemplo de sensibilidade. Mas se for muito exagerado, é sifilítico, né? Agora, o olfato aguçado, né, o olfato agudo, é aquela pessoa que tem essa capacidade de discriminar, de perceber odores assim, extremamente sutis. Essa é a diferença, né? Yes, absolutely. Sim, exatamente. Insensibilidade
seria ruim, você não gostaria, essa sensibilidade seria ruim, seria negativa. Porque as pessoas não se incomodam normalmente quando alguém entra na sala com perfume, né? Ah, tudo bem. Mas para você não, a sensibilidade seria tão alta que não, que você ia perguntar, nossa, que perfume é esse que esse cara está usando? Nossa, vai me dar dor de cabeça. Então essa seria a supersensibilidade, sensibilidade aguçada. Perdão, seria supersensibilidade. Agora, aguçado ou agudo é quando mais ninguém consegue sentir e só eu sinto. Por exemplo, só eu sinto aquele cheiro de podridão em algum lugar e mais ninguém sente. E se eu for até lá, eu vou ver que realmente tem alguma coisa apodrecendo, mas ninguém mais sente. Então isso aí é o agudo. Algo que incomoda você, que não incomodaria uma pessoa normal. Ou que não incomodaria tanto essas pessoas, mas que incomoda você. Paciente que ela, aí eu acho que é mais pro lado psiquiátrico. Ela tem a sensação de que ela está sendo envenenada por vizinhos. Ela sente odores, para mim são odores imaginários. Ela acha que os vizinhos... Peraí. This is hallucination. Yeah. Eu acho que This is not sensitivity. Isso não é sensibilidade não, isso é alucinação já. Que ela está com um delírio, assim, uma alucinação de que uma mania de que está sendo envenenada. Como que eu pego esse sintoma? Eu pego pelo lado da sensação de que ela é perseguida. I would not take it. Eu nem sequer tomaria o sintoma. Eu não tomaria esse sintoma. Não tomaria o sintoma. Porque é um sintoma de uma doença mental. Então, eu não tomaria. Faz parte das alucinações, né? Então, eu não tomaria. I would not take it. Ok. Okay? Yeah, so we were talking about all this sense. Então, a gente está falando dos sentidos. Que é a audição, o toque, sinestesia, né? O toque. Se você toca a pessoa já reclama, já diz, nossa, você me tocou muito forte. Então, é muito sensível ao toque. Também anestesia. Alguns locais estão anestesiados, né? Você toca. Isso, lógico, anestesia sem causa neurológica, né? Então, por exemplo, você toca na perna da pessoa, a pessoa não sente nada. Ou então sente diferente. Ou então, se eu toco aqui, dá cosquinha, se eu toco aqui, eu não sinto. Ou se eu aperto, eu não vou sentir. Então, a anestesia, a sensibilidade em áreas específicas do corpo. Percepções extrasensoriais. Extrasensoriais, como, por exemplo, uma capacidade aguçada que a pessoa tem, por exemplo, em termos de memória, ou sentidos mesmo, ou até mesmo em relação a alguns sentimentos, uma sensação que a pessoa tem, extrasensorial. Eu tive um paciente, um caso bem clássico, que conseguia encontrar poeira em tudo quanto é lugar, né? Eu tinha ali um quadro ali na parede, se tiver realmente um pouco de pó, você vai perceber. Agora, se houvesse apenas um grãozinho de poeira atrás do vidro, que nem dá para ver, mas se ela entrar na sala, essa paciente via o grão de poeira e não ia conseguir mais largar daquilo, ia ficar obcecada, ia precisar dar um jeito naquela sujeirinha, senão ela não ia ficar em paz. Ou aquelas pessoas que conseguem encontrar as coisas que você não consegue, né? Por exemplo, tem aqui uma agulhinha no meio do chão, ele vai lá e encontra, né? Ou então um grampo de grampeador. Se tiver no chão, ele vai olhar, vai dizer, olha, nossa, ninguém está vendo isso aqui, mas está lá sim, por favor, tira, porque vai machucar alguém vai pisar. Rubrica, nesse caso, é a habilidade aguçada ou aumentada, o aumento da habilidade. E o remédio é o Anorlimum. É o Lots of hallucinations
Tem, é um remédio que é associado a alucinações, ilusões sensoriais e também experiências fora do corpo, extracorpóreas, por assim dizer. E um dos é um remédio que é muito espiritual, que é muito filosófico, o analônio. Então, as pessoas meditam muito, acreditam que podem ter experiências extracorpóreas, acreditam em uma série de coisas. Tem um delírio também associado que a pessoa sente como se estivesse flutuando fora do próprio corpo e olhando para baixo e vendo o seu próprio corpo ali deitado e ela está flutuando em cima. É como se fosse uma experiência extracorpórea, é um delírio, né? Eu não sei exatamente a rubrica, eu vou tentar descobrir para vocês. É como se a pessoa estivesse flutuando olha só, capaz de sair do corpo, ter uma experiência extracorpórea e caminhar e olhar de cima para baixo. Delírio, né? Falsa crença. A pessoa acredita que está fora do corpo e, tipo, olhando de cima para baixo. É como se você tivesse morrido, o espírito sai do corpo e está olhando de cima para baixo, vendo o seu corpo lá deitado. Essas são pessoas que fazem muita meditação e, como resultado, elas têm essas capacidades aumentadas. Para que meditar, né? Mas elas gostam dessa experiência. Por isso que elas gostam de meditar. É delírio, né? Capacidade de presença extracorpórea e olhar de cima para baixo. Analônia, agáricos, todos os remédios, né? São remédios de gente maluca, né? Todos eles. Remédios de gente fraca da cabeça. Desse sintoma e de alma e corpo separado, que tem outros remédios, anacardio, cannabis, euciamos, sabatila, estramônio, tuia. A sensação de que tem these a are alma, all- não é parecido? It's all delusions. Yeah. São todas delírios, mas essa é bem específico, como se ela estivesse fora do corpo e olhando de cima para baixo. É a mesma coisa, ainda mais específico. E qualquer sintoma que for extremamente específico, qualquer sintoma que for extremamente específico, e o paciente explica em todos os detalhes, seriam sifilítico ou teria que ser considerado, né? Realmente a pessoa que fala tudo em grandes detalhes. A minha dor começa aqui e vem aqui por aqui e vem andando por aqui e aí fica e chega ao estômago. Né? A pessoa descreve assim com muito detalhe, né? Então, elas também conseguem fazer esse tipo de explicação, tipo sobre, vamos dizer, uma experiência que elas tiveram. Eu saí do corpo, aí eu andei por aqui, andei por ali. É claro que eu não conseguiria ouvir ou
obter esse tipo de sintoma se eu não estivesse realmente observando o paciente e soubesse fazer as perguntas, né, sérias. Então, sintomas muito características, né, que eles conseguem descrever. Seria essa percepção extrasensorial. Não, sentimentos que não são naturais. Que não são naturais. Memória extremamente ativa. Memória extremamente ativa. Quando a pessoa pode descrever: eu encontrei com o senhor dia 19 de novembro, às 14h no restaurante, há 5 anos, e o senhor estava usando uma camisa azul, sapatos marrons, e aí nós falamos sobre isso e aquilo. E aí você fala assim, você olha para a pessoa, nem lembra do nome da pessoa. Então, a memória é extremamente ativa. E você vê isso em crianças, né? Vamos dizer, a criança visitou alguém há 5 anos e você está indo em direção à casa dessa pessoa e a pessoa fala... Você está no meio do caminho, né? Nem chegou na casa ainda da pessoa e ela pergunta: a gente vai na casa de fulano de tal, do tio tal? Como é que você sabe? Não, é porque tem 2 anos que a gente foi lá e depois a gente foi tomar sorvete e aí tinha muita gente para brincar. Então, a memória ativa pode ser para números, nomes, nome de rua, né, direção ou instruções, né, de caminho a tomar. Então, o único remédio para isso é... memória ativa, números para. Tá, qual? Plumbum. Memória ativa, números para. Eu tive uma paciente que nós temos agora na Índia, os números celulares têm 10 dígitos. E ele nunca precisou de uma agenda, na agenda do celular, porque ele consegue lembrar do número de todo mundo. Olha só, são 10 dígitos, tá? Eu tenho um menino que é autista. Se você perguntar para ele, ele pode falar exatamente em 24 de janeiro de 1960. Ele sabe qual era o dia da semana. Então, é 19 de novembro de 1984. Ele sabe que dia da semana era. Não só isso, se alguma coisa importante acontecer, ele pode falar exatamente a data. No dia 26 de julho de 1997, tal país ganhou a Copa do Mundo. Ou a Copa do Mundo de futebol, de cricket, ou o que seja. Ou fulano de tal nasceu. Ele é impressionante com os números, né? Mas é claro, nos estudos ele não se sai bem. É um clássico autismo e eu tomei isso como memória ativa para números e eu prescrevi Plumbum. E funcionou bem, Certo? Então, memória ativa para números, nomes. Por outro lado, nós temos que tomar a rubrica fraqueza de memória. Extrema fraqueza de memória para as pessoas que não se lembram de coisas, nomes, ruas, se perdem, né? Mesmo, por exemplo, indo para o escritório, né, com um lugar que eles vão todos os dias, né, eles se perdem. Ou seja, extrema fraqueza de memória ou frustração
prostração da mente. Isso também seria importante, seria sifilítico. Uma pessoa em estado sifilítico e ela tem sonhos clarividentes e déjà vu. Quando ela melhora, essa capacidade ela vai perder? It will become less. Yes. Vai diminuir, sim, né? Porque é sífilis, então tem que, sim, desaparece, vai desaparecer, ou então diminuir, But definitely will come. Não talvez totalmente, mas vai diminuir essa habilidade. Isso que acontece em casos sifilíticos. Excelente pergunta sua. Então, por exemplo, a pessoa que tem essa capacidade de clarividência, então eles veem alguma coisa no sonho ou sonham alguma coisa e acontece, né? Essa habilidade sifilítica, quando você dá o remédio correto, a sífilis diminui, elas revertem a psicose ou SORA e essa capacidade também vai diminuir, né? Ou exatamente diminuir, vai ter um declínio nessa capacidade. Às vezes até desaparece completamente, mas com certeza diminui. Então as pessoas, uma pessoa com uma memória extremamente ativa vai falar: a minha memória não está tão boa, né? Ela tem uma memória boa, mas é porque a memória era tão ativa anteriormente. Excelente pergunta. Porque a sífilis diminui. Né? Você está acomodando, por assim dizer, equilibrando a Constituição. Muita teoria, né? O tópico foi bastante pesado. Alguma coisa importante? Almoço? Almoço tá bom? Já o cardápio aí, né? Nós também queremos participar desse almoço aí, né? Então tá. Eu tô forçando a barra aqui, né? E ele não quer abrir o jogo, né? Eu tô forçando a barra e ele não quer abrir o jogo. Tá, me dá o número do telefone da sua casa, tá? Eu vou ligar para sua esposa para saber que história é essa, né? Ele deve ter falado para ela que vinha para o seminário em Goiânia, mas sabe-se lá, né? Quais são os motivos ulteriores aí? Então, se é importante para ele, a gente tem que, né, deixar ele se ausentar. Então, vamos agora interromper para o almoço e aí voltaremos e provavelmente continuar com isso. E é claro, eu vou mostrar um caso para vocês. Não vai ser só teoria. Tá? Muito obrigado. Muito obrigado.